Bem, pessoal, boa tarde. Olha só, eu sou o professor André Garcia e a gente hoje começa a estudar estatuto. Quem aqui já estudou estatuto em casa? Esse estatuto estadual. Quem já fez concurso para o estado do Rio aqui? Ninguém fez? Já há muito tempo atrás. Não chegou a estudar estatuto? Então, mas provavelmente esse assunto caiu na sua prova. Porque se você faz concurso estadual para o estado do Rio, você tem que estudar estatuto dos servidores do estado do Rio. Sempre cai. Igual você, vou fazer concurso para a área federal, vou fazer concurso para a Polícia Federal, para a PRF. Você estuda o Estatuto Federal, que é a Lei 8.112. Aqui provavelmente vocês já estudaram, ou não? Lei 8.112 já. Esse é o grande problema, pessoal. Quando você estuda estatuto, você tem que ficar atento a essa dinâmica aqui. Existe o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio. E você não pode ficar na dúvida com relação à questão dos servidores. Por quê? Porque a gente sabe que o Brasil, olha só, isso é importante, o Brasil é uma federação. Isso faz com que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal tenham os seus servidores. Ué, André, mas o que tem que ver com o meu estatuto? A gente está só começando a estudar, pessoal. Quando a gente fala de estatuto dos servidores, a gente vai ter um estatuto para cada ente político. Ué, como assim? Se você vai fazer concurso federal, existe um estatuto federal. Sim. Se você vai fazer concurso para o estado do Rio de Janeiro, você vai estudar o estatuto do estado do Rio. Mas existem 26 estados, ou seja, é uma porção de estatuto. Mas você só vai estudar o Estatuto do Rio de Janeiro, é concurso para o Rio de Janeiro. André, os municípios também têm os seus estatutos próprios, com certeza, tem uma porção de estatuto. Quem fez concurso recentemente aí para a Guarda Municipal de Niterói, teve que estudar aquela lei específica de Niterói. Ué, é isso mesmo. Vou fazer concurso para o Distrito Federal, Polícia Civil do DF, Polícia Militar, enfim. Você vai estudar o Estatuto dos Servidores do Distrito Federal. Então, quando a gente fala de estatuto, por isso que a gente costuma brincar. É uma submatéria, porque é uma matéria específica que só vai cair um determinado ente político da federação. Então, se você vai fazer concurso federal, você estuda a Lei 8.112, é certo. Qualquer concurso federal vai cair a Lei 8.112. E esse é o grande problema, pessoal, porque a gente confunde. Quem já estudou para concurso e está estudando, costuma estudar bastante para os concursos na esfera federal. E aí você vai estudar um estatuto específico para um estado da federação. E as bancas sabem disso. O que elas costumam fazer? Confundir. Porque a gente aqui, todo mundo, em regra, está acostumado a estudar esse estatuto aqui, que é o federal. Você vai estudar o Estatuto Estadual do Rio de Janeiro, aí eles pegam no teu pé, porque você vê aquelas diferenças. Aqui não vai ter tanto problema, porque vocês não estudaram. Quem não estudou o Estatuto do Servidor Federal, não se preocupa com relação ao Estado, porque você não vai ter esses vícios dessa legislação federal aqui. Então é só ficar atento no que a gente disser aqui, beleza? Então, essa é a primeira informação importante. Quando a gente estuda um estatuto, a gente tem que especificamente analisar essas diferenças. Eles gostam de cobrar isso em prova. Eles sempre fazem isso. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Essa é a primeira situação. Você não pode discutir, confundir o Estatuto Federal com o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Outra situação importante é essa aqui, ó. O estatuto, pessoal, o estatuto, ele é o Decreto-Lei 220/75. Esse estatuto aqui, vocês estão com esse material, eu disponibilizei para vocês esse material. Esse estatuto, ele tem aproximadamente 80 artigos. Uns 80 artigos. André, a gente vai precisar estudar todos esses artigos aqui? Não vai precisar. Por quê? Porque muitos desses artigos estão já revogados. A Constituição já revogou. André, mas por que a Constituição revogou? Porque esse decreto é de 75. A gente sabe que a Constituição é de 88. E com a Constituição de 88, com as regras da Constituição Federal de 88, muitas regras aqui revogaram as regras do Estatuto. E a gente não precisa estudar. Por exemplo, aqui fala sobre a aposentadoria, regime de previdência. Você não precisa se preocupar. Tem muita coisa aqui de concurso público que você não precisa estudar. Você vai estudar as regras da Constituição. Esse é outro problema. E as bancas adoram fazer isso. Elas adoram brincar com essa polêmica. Tá escrito no estatuto, mas não tá valendo. Exatamente, uma porção de coisa escrita. Isso eu coloquei no material de vocês. No material de vocês eu deixei detalhado. Tem o decreto 220,
os artigos e logo embaixo tem uma situação que traz lá essa revogação tácita. Então é importante aí a gente ficar atento, beleza? Vamos lá. Nessa situação, quando a gente fala aqui do Decreto 220, o conteúdo de vocês não cai só o Estatuto de Servidores, que é esse aqui. Também cai esse aqui, ó, o Regulamento 2479, que a gente vai estudar. André, esse Regulamento 2479 é o quê? É um regulamento que vai detalhar o decreto. E esse regulamento aqui ele tem mais de 300 artigos, tem mais aproximadamente 360 artigos. Caraca, André, esse decreto aqui tem aproximadamente 80 artigos. A gente precisa estudar esses artigos todos? Não vamos precisar. Vocês vão precisar ficar lendo esses artigos aqui? Não precisa. É só ficar com o material que eu trouxer para vocês. Todo o material que eu trouxe para vocês é o que vai cair na prova. Vocês vão ficar atentos só ao material. André, então tem certeza? Não vou precisar ficar lendo os artigos, a letra fria da lei? Não vai, porque tu vai se enrolar. Porque tem muita coisa aqui que não vale mais. Está escrito, mas não vale mais. Porque a Constituição revogou de forma o quê? Tácita. Isso é importante, as bancas sabem disso. Elas vão sempre querer brincar com essa dinâmica aqui. Beleza? Outra situação. Quando você estuda estatuto, o interessante é você sempre sintetizar. Se você começar a ler um assunto aqui, esse assunto com certeza também vai estar aqui. André, mas por quê? Porque é a característica do regulamento, pessoal. O regulamento vai regulamentar a lei. O regulamento vai trazer detalhes sobre aquilo que está escrito ali. Por exemplo, o decreto 220 fala que vocês têm direito a uma licença-prêmio, que a gente vai trabalhar. Essa licença-prêmio, olha que interessante, ela está regulamentada aqui. Então o que a gente faz? A gente sempre tem que estudar o decreto junto com o regulamento ao mesmo tempo. Ah, André, mas isso não gera uma confusão? Não gera. Isso gera, na verdade, uma situação para você otimizar o teu tempo. Por quê? Porque você pega o assunto aqui, vem aqui, busca os detalhes desse assunto e a gente faz um resumo sobre aquilo que vai cair na tua prova. André, mas como que a gente vai fazer isso? Vocês não vão fazer. Eu já estou fazendo. Tudo que eu colocar aqui no quadro, automaticamente vai ser uma síntese do que está no decreto 220 e no regulamento 2479. Beleza? Então tem que ficar atento. Porque se você ler só isso aqui, você, vou terminar de ler os 80 artigos. Depois eu vou ler os 300. Você se enrola. O interessante é você estudar junto. Então por isso que a gente sempre faz isso aqui. Nos nossos materiais, a gente sempre vai fazer isso aqui, ó. Nos slides, eu sempre vou sintetizar o que o decreto diz e o que o regulamento diz. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente vai estudar. Beleza? Por isso que eu falo para vocês não ficarem estudando a letra fria da lei. Não vale a pena, vai perder muito tempo. Beleza? Vai ler muita coisa que não serve. Vai ler muita coisa que está ali só para encher linguiça. André, mas por que esse troço aí fica escrito? Por quê? Porque, infelizmente, nosso legislador não toma vergonha na cara e inova a lei. Não faz um projeto de lei para alterar. Caraca, lei de 75, como é que pode? Uma lei de 79 está em vigor ainda. Muitas... André, mas eu vou ser servidor do Estado do Rio, vou ser regulamentado por essas regras aqui antigas? Sim, é o Estatuto dos Servidores e o seu regulamento. Tá? Então é interessante a gente ficar atento. Por exemplo, o específico da Polícia Civil, que é o 218, é de 75 também. O decreto 218 é de 75. Porra, então é muito antigo. Então, por isso que quando cai em concurso, muita gente, às vezes, deixa até de lado. Essa regra antiga, eu vou estudar isso para quê? Essa regra está valendo para vocês. É claro que a gente tem que analisar com os olhos da Constituição. Muita coisa a Constituição trocou, alterou. Por exemplo, aqui, ó, diz que o estágio probatório é de 2 anos. Está escrito aqui, 2 anos. Aqui, inclusive, falava sobre um estágio experimental, que nem existe mais. E a Constituição não fala disso. Então, eles adoram brincar com essas diferenças, tá? E essa aula de hoje, a gente vai começar a falar isso. A gente vai falar dessas diferenças que envolvem a Constituição e essa legislação que vocês estudam. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha só, a Constituição... Isso aí tem o material de vocês. A Constituição é de 88. A Constituição traz pra gente regras. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar exatamente isso aqui, ó, do artigo 37 ao 41. André, mas por que eu vou estudar a Constituição com você? Porque você não é o professor de Direito Constitucional. A gente não vai estudar Direito Constitucional aqui. A gente vai estudar os aspectos da Constituição que se remetem aos estatutos dos servidores.
A gente tem que ficar atento aqui. Então, o artigo 37 da Constituição traz para a gente regras sobre os servidores. Ah, André, mas qualquer servidor? Sim, qualquer servidor, inclusive o servidor do Estado do Rio de Janeiro. E a Constituição diz lá que os servidores públicos têm que seguir essas regras. Não importa qual estado ele esteja, não importa qual município ele faça parte. Ele vai ter que seguir as regras da Constituição. Por isso que a gente percebe que o decreto 220, 75 e o seu regulamento 2479 de 79, eles foram afetados pela Constituição. Porque a Constituição é de 88, ou seja, a Constituição foi criada após esses regulamentos aqui. Isso faz o que a gente chama de revogação tácita. Olha, o que é revogação tácita? Está escrito, você lê, estágio probatório de 2 anos, mas não está valendo, porque a Constituição já determinou que é mais do que isso, né? Para você adquirir estabilidade, você adquire com 3 anos. Ué, mas no meu decreto está falando que é com 2. Na prova eu marco o quê? Esse é o problema. Às vezes a banca é tão ridícula que ela chega e pergunta: conforme o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio, expressamente, o estágio probatório para adquirir a estabilidade é de quantos anos? 2. Eu já vi questões de prova assim, pessoal. Mas é ridículo. A gente não vê mais as bancas cobrarem esse tipo de situação ridícula. Ou seja, pergunta o que está escrito, mas não está valendo, André. Não está valendo, vale o que está na Constituição. Eu sei. Mas se a banca perguntar conforme expressa a previsão legal, você tem que às vezes ficar atento. Mas isso não vem caindo mais há bastante tempo, isso não cai mais, pessoal. Então tem que ficar mais tranquilo. Mas eu já vi questões. Se você pega questões antigas, você vê esse tipo de situação. Então tem que ficar atento. Beleza? Então, pessoal, olha só. A Constituição, no artigo 37, no inciso 1º, fala sobre assim, ó. Tá escrito aqui, ó. Eu trouxe para vocês o material, né? O material tá lá, ó. O artigo 37 faz assim, ó. Ó, inciso 1º. Preste atenção, essa situação aqui é importante, que cai muito em prova, muita gente erra. Ele fala assim, ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros. Então, a primeira pegadinha é que a Constituição diz lá que o cargo público, que vocês estão concorrendo... André, mas eu estou concorrendo a cargo público o quê? Ó, cargo público efetivo, é o que tu faz concurso, tá? Então, cargo público efetivo, os empregos públicos e as funções. Aqui você já tem que ficar atento porque existe uma diferença entre cargo, emprego e função. Mas não importa, qualquer um desses 3 aqui, qualquer brasileiro pode o quê? Preencher. André, mas isso é fácil, na prova eu tiro de letra. Sim, qualquer brasileiro preenche cargo, emprego ou função. É claro, sempre preenchendo lá os requisitos legais. Mas só que a Constituição diz que os estrangeiros também podem. Então, essa aqui, quando aparece em prova, é um absurdo, muita gente não marca. Mas por quê? Porque o Estatuto do Servidor não fala isso. O Estatuto não fala em um momento que o estrangeiro pode ocupar cargo público estadual. Mas pode sim, a Constituição diz que pode. Só que a Constituição, no artigo 207, traz uma ressalva. Diz assim, ó, esses estrangeiros, sim, eles podem ocupar cargos, empregos ou funções. Mas não é em qualquer situação. A lei vai estabelecer os critérios que esse estrangeiro vai poder ocupar. E a Constituição, no artigo 207, diz que as universidades... as universidades podem contratar professores, técnicos ou cientistas estrangeiros. Ou seja, limitou. Mas preste atenção, se pergunta na prova, o estrangeiro pode ocupar cargo público? Tu responde aqui, sim. André, caraca, então o estrangeiro pode fazer concurso para a Polícia Civil aqui do Rio? Não, não vai poder. Menos uma concorrência para a gente. Mas olha só, se perguntar, mas pode fazer concurso? Pode, o estrangeiro pode fazer concurso. É claro que a Constituição limitou, ó. Ele pode fazer concurso, mas não é para qualquer cargo, qualquer função. É específico nas universidades, onde ele vai ocupar cargos de técnico, cientista, professores. Ou seja, os estrangeiros podem vir, né, dessa forma, auxiliar o Brasil nessas condutas aqui. Então, a primeira pegadinha importante, cargo público, emprego e função, o estrangeiro pode sim ocupar.
E o estatuto não prevê, tá? Se perguntar assim na prova, o estatuto dos servidores prevê o estrangeiro ocupar cargo público? Não prevê, mas a Constituição permite, então é possível sim que um servidor estadual seja estrangeiro. Esse assunto cai na prova, ninguém marca. Nunca vi, André, nunca vi um estrangeiro ocupar cargo público aqui no Brasil. Eu já vi. Nas universidades tem muita gente. Por exemplo, na Fiocruz, INCA, nesses institutos de pesquisa, tem muito estrangeiro. Mas por que tem estrangeiro? Porque o Brasil, ele abre espaço para esses caras virem para cá, beleza? Então tem que ficar atento aí. Outra situação importante aqui, é você saber a diferença entre cargo público efetivo e o cargo público em comissão. Preste atenção aqui. Emprego público, função pública, não se preocupa muito não. Deixa eu pegar mais espaço aqui, Essa parte aqui é interessante também, eles gostam bastante, Quando a gente fala de cargo público, e o estatuto fala sobre cargo público, e fala sobre esses dois tipos aqui, cargo público efetivo e o cargo público em comissão. O estatuto fala uma expressão antiga, cargo público comissionado, mas não se preocupe, é cargo em comissão, é a mesma coisa. Cargo público em comissão, ou então aparece cargo comissionado. Beleza, o que é o cargo efetivo e o que é o cargo em comissão? Qual é a diferença básica aqui entre esses dois? E eles cobram bastante isso em prova. Pessoal, o cargo efetivo é aquele que você faz concurso para entrar. Então o cargo da Polícia Civil que eu estou disputando é um cargo que eu vou fazer concurso e por isso que é um cargo efetivo? Exatamente, é um cargo efetivo. Já o cargo em comissão é aquele que você não precisa fazer concurso. É o que a gente chama de cargo de livre, de livre nomeação e livre exoneração. E aqui que surge o problema, exoneração. André, o que é um cargo em comissão de livre nomeação? Qualquer pessoa pode ocupar. Mas a Constituição diz isso, o Estatuto diz isso? Exatamente. A Constituição e o Estatuto dizem a mesma coisa, que o cargo em comissão qualquer pessoa pode ocupar. Essa pessoa não precisa ter um vínculo com a administração pública. Basta que essa pessoa seja o quê? Indicada. Ela vai ser o quê? Nomeada. André, mas essa pessoa, ela vai ocupar esse cargo público e vai fazer o quê? Pessoal, essa pessoa, ela vai ser um servidor. Essa pessoa aqui que vai ocupar um cargo em comissão, imaginemos que esse aqui é um cargo em comissão. Esse cargo aqui, as atribuições desse cargo aqui, essa pessoa que vai exercer. Essa pessoa, inclusive, é chamada de servidor. Isso costuma cair na prova e muita gente erra. André, mas esse cara nem concurso fez. Esse cara não fez concurso, como é que esse cara vai ser servidor? Ele está prestando um serviço público, pessoal. Está prestando um serviço público para quem? Para a administração pública. Para a administração pública que contratou ele. Mas esse cara tem vínculo com a administração? Sim, ele tem um vínculo. Mas esse vínculo a gente chama que é um vínculo, presta atenção agora, precário. Mas por que o vínculo é precário? Porque esse cargo aqui não exige concurso. Esse cargo aqui, a qualquer hora, essa pessoa pode ser o quê? Exonerada. Ou seja, essa pessoa aqui não vai ter estabilidade. Diferente aqui em cima. Quando você faz concurso para cargo efetivo, após 3 anos de efetivo exercício, você adquire o quê? A estabilidade. Tá? André, mas eu posso ser demitido? Também pode. Muita gente acha que não. Você pode ser demitido aqui em cima. Mas para você ser demitido, você tem que fazer alguma besteira. Não tem jeito. Mas aqui embaixo não tem conversa. A qualquer hora você pode o quê? Sair. Mas eu saio por causa de quem? Ou de quem? Da vontade daquela pessoa que te colocou. Do chefe lá, do diretor, do prefeito, do governador, do secretário de justiça, sei lá. Você entrou por uma nomeação, você sai por uma exoneração. Então, cuidado com o cargo em comissão. Estrangeiro pode ocupar cargo em comissão? Estrangeiro ocupa qualquer tipo de cargo, hein? Estrangeiro ocupa qualquer tipo de cargo, não esqueça isso. A regra é qualquer tipo de cargo. Então, aqui tem que ficar atento, porque eles perguntam, então já que não exige concurso para ocupar cargo em comissão, a pessoa que está lá dentro, ela não é considerada servidora. Ela é considerada servidora, sim. Tem que ficar atento com isso na prova. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos lá.
Mas aí o que acontece? A Constituição fala sobre essa figura aqui, ó, sobre a função. E aí você tem que ficar atento para não confundir com essa outra expressão. Existe ó, o cargo público efetivo, existe o cargo em comissão, mas existe o que a gente chama de função pública. Essa aqui, pessoal, essa função pública aqui, você não pode confundir com o cargo público. Tá? Eles são bem parecidos. A função pública está no artigo 37 da Constituição, artigo 37, inciso 9. E a Constituição diz assim, ó, que em situação excepcional e temporária, a administração pública pode contratar pessoas para exercerem funções públicas. Mas essa função pública, que segundo a Constituição, ela tem que ser em caráter excepcional. Tem que ser em caráter temporário. Então tem que ficar atento. Nessa situação em caráter excepcional, em caráter temporário. André, mas não é o que a gente vê na prática, né? Na prática, eu sei, infelizmente o governo brasileiro pega as pessoas, colocam lá para exercer essas funções, não faz concurso, e essas pessoas ficam lá, e essas funções eles ficam sempre renovando. É errado. Mas você tem que atender que o que cai na prova é o que está escrito. A Constituição diz lá que a função pública só pode ser em caráter excepcional e temporário. André, mas qual a diferença, então, entre a função pública e o cargo público? É essa diferença básica. A função são situações que uma pessoa vai desenvolver por estar se enquadrada naquele exercício daquela função. Nessa situação aqui, ó, a gente pega, por exemplo, uma epidemia. Imagina uma situação, Brasil está passando uma epidemia de dengue. O que o governo faz? Tu acha que o governo vai abrir edital para fazer concurso para médico? Concurso para enfermeiro? Não. Vai nomear uma porção de gente em cargo em comissão. Não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma seleção para a função pública. Ué, então ele faz uma seleção, e essa seleção aqui, às vezes é através até de currículo, né? Quem já ouviu falar dessa situação? E, caraca, uma vez eu vi lá, minha colega falou, vamos levar o currículo para a prefeitura, porque eles estão fazendo uma seleção para as pessoas ocuparem lá um cargo. Não é cargo, com certeza era uma função. Porque cargo você só ocupa de duas formas, ou fazendo concurso, ou sendo nomeado para ocupar um cargo em comissão. Essa função pública aqui é aquela situação em caráter excepcional e temporário. André, mas como é feito isso aí? Através de um contrato. Você vai ser contratado. Um contrato mais a lei que criou a função. André, e aqui em cima no concurso? Aqui não tem concurso, não tem contrato. Quando você faz concurso e passa, é o regime jurídico legal, é a lei que te garante a vaga. Porque você passou no concurso. Então, é diferente aqui. Aqui existe o contrato. Aqui é como se fosse a CLT, pessoal. Consolidação das Leis Trabalhistas. A CLT. Ué, você é empregado? Não, você vai ocupar uma função pública. Tem que ficar atento aí para não confundir. André, o Estatuto fala de função pública, o Estatuto não fala de função pública. A Constituição é que trouxe essa expressão aqui. Tem que ficar atento para não confundir. Beleza? Vamos lá. Pessoal, só que aqui, ó, o artigo 37, inciso 5º, traz uma pegadinha interessante, que eles gostam bastante, para confundir com essa função pública aqui. Presta atenção. Existe o cargo público, existem as funções públicas. Mas só que o próprio estatuto de vocês, o Estatuto do Estado do Rio, prevê uma situação interessante. Deixa eu botar aqui em cima que eu tenho espaço, eu consigo botar aqui. Existe essa expressão aqui, ó, função de confiança. E essa aqui cai demais em prova. Função de confiança. Porque eles adoram confundir com a função pública. Ué, mas é a mesma coisa. Não, é completamente diferente. E as bancas adoram cobrar essa diferença entre a função de confiança e a função pública. Preste atenção aqui, a função pública qualquer pessoa pode ocupar. Basta que essa pessoa seja selecionada, seja escolhida. É claro que ela vai ter que ter requisitos para isso. Tá? E a função de confiança, quem é que pode exercer, segundo a Constituição e segundo o próprio Estatuto? Tanto a Constituição quanto o Estatuto falam a mesma coisa. Porque, bom, nessa situação, o que a função de confiança é? São atribuições. Ou seja, são atividades que você vai ter que praticar lá na administração pública. Professor. Diga.
Deu ruim.